Bem-vindo ao canal Aprende Aí! Hoje a gente vai fazer uma dissecação completa daquele final de série absurdo, sangrento e super emocionante de The Boys. Depois de anos de caos absoluto e super-heróis completamente fora de controle, a poeira finalmente baixou e deixou para trás um rastro de destruição e um monte de respostas. Mas antes da gente começar a revirar esses destroços, tem uma pergunta que não quer calar. No fim das contas, a maior ameaça era o cara que brincava de Deus? O cara que caçava ele sem pena? Ou a corporação fria e calculista que construiu os dois? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Para entender toda essa loucura, nossa análise vai passar por 5 pontos centrais: a morte do Capitão Pátria, o fim do Billy Bruto, a disputa entre série e quadrinhos, o destino dos sobreviventes e, claro, o futuro da franquia. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, a morte do Capitão Pátria. Aquele clímax lá no Salão Oval foi loucura pura, né? A gente tem a transmissão assustadora do Pátria se declarando o Deus das Cinzas, que é interrompida de um jeito bem brutal pela galera. E o mais bizarro é que a queda dele foi super íntima e violenta. Não teve aqueles exércitos gigantes se batendo, nada disso. O negócio dependeu da Químico canalizar toda aquela dor gigante de perder o francês para soltar uma rajada de energia pura, bem na vibe do Soldier Boy, arrancando o composto V do cara que se achava imortal. Isso deixou todo mundo no mesmo nível e abriu o caminho para o Bruto dar aquele golpe fatal, esmagando o cara com um pé de cabra, ao vivo, em rede nacional. E quer saber o que é mais fascinante nisso tudo? Essa parada escancara a tese que a série veio martelando por todos esses anos. Sem os poderes e sem a pirotecnia, sobrou só a verdade nua e crua. Por baixo daquela casca indestrutível e do ego gigantesco, o Capitão Pátria sempre foi só um covarde fragilizado. Quando tiraram a imortalidade dele, bateu o desespero patético de um humano qualquer. O que nos leva direto para o ponto número 2, o fim de Billy Bruto. Porque, convenhamos, a morte do Pátria passou longe de trazer a paz que o mundo queria. E só empurrou a gente pro ato final caótico e mega sombrio do Brutus. O cara estava fisicamente devastado pelo tumor mutante do V-temporário e emocionalmente em frangalhos depois de perder o cachorro dele, o Terror, e ser rejeitado pelo Ryan. Ele simplesmente abraça o niilismo total. Num surto de desespero, ele invade a torre da VOT, rouba aquele vírus Godolkin bolado e decide que vai espalhar isso no ar. O objetivo ali não era mais só parar o vilão da vez. Ele queria cometer um genocídio literal e varrer da Terra qualquer ser com superpoderes. E aí a gente é obrigado a assistir aquele confronto doloroso. O Hughie, que sempre foi a bússola moral do grupo, aquela consciência que o Bruto sabia que não tinha, precisa tomar a decisão mais difícil da vida dele. Para impedir o extermínio global pelas mãos do cara que ele via como um irmão, o Hughie precisa puxar o gatilho. É a prova definitiva de que a decência humana só sobrevive quando a gente abre mão do ódio puro. Agora, entrando no nosso ponto 3, série contra quadrinhos. Olha, esse desfecho muda totalmente o DNA da história original lá do Garth Ennis. E a maior discrepância de todas, com certeza, é a identidade do Black Noir. Nos quadrinhos, essa era a grande reviravolta. O Noir era um clone hiperpoderoso do Capitão Pátria que manipulava tudo das sombras para no final matar ele. Mas na TV, o showrunner Eric Kripke jogou essa ideia pela janela. Ele bateu o pé dizendo que o Capitão Pátria tinha que ser o único vilão e assumir os próprios BOs, transformando o novo Noir em nada mais do que um ator corporativo tapando um buraco na VOT. E o fim da linha do próprio Bruto também muda bastante. Lá nas HQs é um banho de sangue absurdo onde ele massacra a própria equipe sem pensar duas vezes antes de ser parado. Já a série preferiu um caminho um pouquinho mais humano, sabe? Tem ali um sopro de redenção quando o Bruto tem um segundo de clareza, desiste do genocídio aos 45 do segundo tempo e no seu último suspiro reconhece de verdade o bom coração do Hughie. Bora para o nosso quarto ponto, o destino dos sobreviventes. A poeira finalmente abaixa com os dois grandes titãs mortos. E aí entra uma visão super interessante do Kripke. Ao contrário de todo aquele sangue das tripas voando e da sátira política pesada, ele defende que The Boys, no fundo, é uma história sobre esperança. E a gente vê isso ganhando vida com o Hughie e a Annie, que dizem não para cargos grandões no governo, escolhem voltar para uma vida mais simples e agora estão esperando uma filha chamada Robin enquanto combatem o crime só nos termos deles. O resto do pessoal também arruma as próprias versões de um final feliz, por mais fragmentado que seja. O Leitinho finalmente consegue aquela paz em família, casa com a Monique e foca em criar o Ryan. A Químico realiza o sonho que ela tinha desenhado com o francês e se muda lá para Marsella com um cachorrinho super fofo. A Manassabi larga toda aquela complexidade mental para ir curtir o parque do Harry Potter. E até a Ashley, mesmo perdendo a cadeira de presidente, consegue o que mais queria, sair viva. E claro, a gente não pode pular o fim glorioso do Profundo.
É impossível não falar disso. Depois de arrumar aquela briga absurda com a Luz Estrela e continuar cego para os próprios erros, ele é jogado no oceano. E aí rola uma ironia daquelas. Ele é literalmente estraçalhado de um jeito implacável pelas mesmíssimas criaturas marinhas que ele tanto subjugou e abusou durante a vida inteira. Justiça poética total. Por último, mas não menos importante, o ponto 5, o futuro da franquia. Olhando para o que vem pela frente, a gente cai na real. Os Supers estavam lá se matando, mas esse universo não parou de expandir. A franquia agora está entrando numa espécie de velho oeste desorganizado, sem o Capitão Pátria ditando as regras. A cronologia vai amarrar os fios soltos que a galera de Gen V deixou e, ao mesmo tempo, vai mergulhar nas fundações mais podres do passado com a aguardada série Prelúdio, Vault Rising. Mas quer saber a verdade mais nua e crua desse final? É ver o Stan Edgar voltando casualmente e todo triunfante para reorganizar a VOT Internacional. É um soco no estômago que joga na nossa cara a seguinte realidade. Não importa quantos deuses sangrem nas telas, a fria máquina corporativa sempre acha um jeito de se adaptar e continuar no lucro. Então, pra gente fechar essa análise de hoje, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que a galera de bom coração realmente venceu a guerra e salvou o mundo? Ou a VOT simplesmente aproveitou o caos para limpar as peças velhas e resetar o tabuleiro a favor deles? O algoritmo quer te manter ocupado. Nós queremos te manter inteligente. Se inscreve no Aprende Aí.